Bom dia, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração da manhã. Que você comece a sua semana na presença do Senhor e que Jesus seja o centro da sua vida. Vamos ler comigo Romanos, capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou.
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta palavra tão profunda, Senhor. A palavra que nos traz a certeza de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos tão importantes para Ti, de que o Espírito do Senhor está em nós e por isso nós precisamos cada vez mais nutrir o nosso espírito. Quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu consigo ouvir a voz de Deus. Quanto mais eu estou fazendo coisas pelo Espírito, mais Deus faz a tua obra na minha vida, mais Deus coloca o reino dele nas suas mãos, para que você possa ser instrumento verdadeiro da vontade do Pai. E isso nós só conseguiremos quando estivermos quebrantados, arrependidos e prostrados na presença do Pai. No nome de Jesus, que nesta semana você viva o novo de Deus na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa começar se arrependendo dos seus pecados. Você precisa deixar os seus pecados para trás. Você precisa escrever uma nova história. Você precisa entregar para Deus hoje todo vício, toda religiosidade, toda falha que você não está conseguindo se livrar. Tudo aquilo que você tem feito dia após dia. Mas lá no fundo o Espírito Santo tem te mostrado que Deus não se agrada com isso. Enquanto você não retira isso do seu coração, o Senhor não consegue realizar a sua obra completa na sua vida. E hoje nós oramos e intercedemos para que Deus te envie uma força do alto para que você se purifique novamente, para que você se arrependa novamente e viva uma vida de adoração, não apenas no domingo, mas de segunda a segunda. Uma vida plena, onde se você estiver em algum grupo que estiver fazendo coisas que não são de Deus, você vai precisar sair desse grupo. Onde se você estiver realizando coisas no oculto, olhando coisas erradas no seu celular, no seu computador, hoje você vai decidir largar isso e clame a Deus para isso. Se você estiver utilizando qualquer tipo de vício, você vai hoje retirar este vício através do poder de Deus na sua vida. Tudo isso porque você anseia pela presença de Deus. Ele é o único que pode te trazer a vida plena. Ele é o único que pode te trazer a certeza da salvação e a certeza da vida eterna, onde você estará com Ele durante toda a eternidade, reinando como reis e sacerdotes com Cristo Jesus. E para isso hoje nós decidimos que só o Senhor Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. E nós entregamos nossas vidas a Ti, Jesus. Sê conosco neste dia, sê conosco nesta semana. Abençoa os Teus filhos e cobre-nos com a Tua glória e com a Tua graça. No nome de Jesus, Senhor. Te entregamos todas as famílias aqui representadas. Te entregamos todo aquele que está ansioso, deprimido. Todo aquele que está mal vai ficar bem na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E até o próximo vídeo.